Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém? Eu também estou muito feliz com Jesus. Amém? Eu já chorei muito aqui na hora do louvor. Então, a presença de Deus muito forte aqui. E falar sobre intimidade com Deus é algo assim que extraordinário para mim, né? É falar uma vida que eu tenho caminhado e cada dia mais a gente quer mais, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela presença dele nesse lugar. Toda honra e toda glória seja dada a ele nessa noite, amém? Essa noite, queridos, nós estamos na série, né, sobre intimidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 25. Nós vamos ler apenas o versículo. Salmo 25, versículo 14. Amém? Quem encontrou, diga amém. É um salmo conhecido. Nós vamos meditar nesse versículo hoje. Vamos falar um pouquinho, né? Eu dei um tema para a minha mensagem também, mas eu vou falar mais para frente. A palavra do Senhor diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Às vezes tem outras versões, né? Mas essa versão minha fala, às vezes tem um que fala outra tradução, mas essa versão minha fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Coloque a mão no seu coração. Deus, eu te louvo, Deus, em primeiro lugar, pela tua presença. Eu te louvo, te dou graças, ó Deus, por essa oportunidade. Eu coloco essa igreja agora, Pai, na presença do Senhor. Eu coloco a minha vida na presença do Senhor, Pai, para que realmente eu seja canal de bênção nessa noite aqui nesse lugar. Pai, que o Senhor venha falar, ó Pai, que o Senhor venha fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite aqui. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite. O Senhor está presente aqui porque o Senhor tem um propósito a cumprir nesse lugar, nessa noite, na vida de cada um. Pai, que essa palavra, ó Deus, venha nos falar no nosso coração, venha nos edificar na tua palavra, Senhor, que ela venha a produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Que ela possa, Deus, abrir a nossa mente, tirar as escamas dos nossos olhos nessa noite para o entendimento que o Senhor tem para nós, para a tua revelação da palavra rema, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar de intimidade fala de relacionamento, né? E você, quanto mais íntimo é de uma pessoa, né, você passa a ser chamado amigo daquela pessoa, assim como Abraão foi chamado amigo de Deus. E isso fala de relacionamento. E Deus, Ele sempre quis relacionar com o homem desde lá do Jardim do Éden. Quando Ele fez o homem e a mulher, Ele fez para relacionar com ele. Ele vinha todos os dias, na virada do dia. A Bíblia diz que Ele vinha encontrar com o homem ali no Jardim do Éden. E depois que entrou o pecado na vida do homem, fez essa separação entre o homem e Deus. Deus sempre, na sua misericórdia infinita, no seu amor infinito, Ele procurou meios, Ele teve um plano, um projeto, uma estratégia para ficar próximo do seu povo. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era considerada como a presença de Deus. Então ali eu fico imaginando Deus se entrar dentro de uma caixa de madeira, Deus o Todo-Poderoso, quem Ele é, só para ficar no meio do seu povo, ser ali representado simbolicamente, mas Ele estava ali presente no meio do seu povo por meio da arca. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, para que eu e você tivesse esse livre acesso novamente a ter um relacionamento com Deus. Amém? Então, por meio do Senhor Jesus, né, nós hoje temos essa experiência, essa intimidade com Deus através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos enviou para estar aqui conosco. Mas falar dessa intimidade, querido, nesse versículo que nós acabamos de ler, fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E eu quero falar um
diferença entre temer ao Senhor e ter medo. Porque quando o ter medo causa pavor, faz com que o homem corre. A palavra do Senhor diz que Adão teve medo e escondeu quando ele ouviu a voz de Deus. Então, quando o homem tem medo, ele corre, ele sente pavor, ele se esconde, né? A Bíblia coloca lá em Romanos 8,15, que nós não recebemos, lá fala esse medo como escravidão. Nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção, quais chamamos Abba Pai. A Bíblia também fala em João 4,8, que o medo, ele é descrito lá também como uma cilada, é descrito como um tormento. Então, o medo é isso. O temor ao Senhor não. O temor ao Senhor é respeito. Significa submissão, significa reverência diante de Deus. O temor do Senhor faz o homem aproximar dele para obediência. Então, quando nós temos temor ao Senhor, e é esse temor aqui que esse versículo que nós lemos está falando. Quando nós tememos ao Senhor, a nossa tendência é aproximar cada vez mais para obedecer, para cumprir os mandamentos dele, para amar a Ele, para ter essa intimidade que nós estamos falando com Ele, para relacionar mais próximo com Ele. E às vezes relacionar com Deus, às vezes as pessoas têm em mente, queridos, a questão de intimidade com Deus com experiência. Eu fui uma pessoa que tive muita experiência com Deus ao longo da minha caminhada com Cristo. Já tive experiências extraordinárias. Escrevi um livro, né? Falta só outro dia eu compartilhei com a Evelyn. Falta introdução e conclusão, que ele está parado lá encapetado, mas ele vai sair da gaveta. E é só sobre as experiências que eu tive com Deus. Mas eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, é muito mais além do que uma experiência que Ele quer nos trazer. A experiência é muito bom para nós, ela nos edifica e tudo, mas o que Ele quer mesmo fazer é capacitar você, é libertar você de algo que você está preso em cumprimento ao propósito dEle. Quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos da igreja lá em Atos, a palavra diz, Pedro, queridos, que já tinha negado Jesus tantas vezes, Pedro que já conhecia, já tinha relacionado com Jesus próximo, caminhado com Ele, a palavra do Senhor diz que foi a partir daquele momento que ele subiu e falou e pregou para converter 3.000 almas. Então, queridos, é para cumprir, quando eu e você temos uma experiência com Deus, nós temos intimidade com Ele, essa experiência é mais para capacitar nós, para que a gente realmente possa cumprir o nosso propósito em Deus. Amém? Em Deuteronômio 10:12 diz, lá o Senhor requer do seu povo temor ao Senhor, que ande nos caminhos do Senhor, que ame ao Senhor, que sirva ao Senhor de todo o coração e de toda a alma para guardar os seus mandamentos. Então o temor do Senhor é isso, o temor do Senhor nos leva à obediência, o temor do Senhor nos leva, lá naquele versículo onde nós lemos, fala que o temor do Senhor é para a intimidade para aqueles que o temem, ao quais o Senhor lhe dará a conhecer a sua aliança. Nesse temor o Senhor vai dar a conhecer a sua aliança que Ele tem com você, que Ele tem comigo. Cada um de nós temos uma aliança com Deus. Deus tem um propósito maior sobre as nossas vidas, que é a salvação. Mas Deus, querido, Ele nos usa de várias formas. Ele quer usar você, talvez Ele me usa de uma forma, te usa você de outra, aonde você estiver. E essa aliança, existem alianças dos filhos de Deus entre o homem e Deus, que só é entre eles mesmos, só eles sabem. Às vezes, na intimidade que você tem com Deus, você tem o seu segredo com Deus, né? Você tem algo que Deus revela para você que só você e Ele sabem. E quando Deus revela isso para você, não tem nada que faz você titubear, não tem nada que faz você duvidar. Por quê? Porque foi você e Ele. É nessa intimidade que você tem essa revelação. Mas eu quero falar com você sobre o tema da mensagem de hoje. Eu dei um tema para essa mensagem o seguinte: a intimidade revelada. Porque a gente está falando de intimidade e eu comecei a pensar que a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, a nossa forma de agir e de reagir diante das situações,
ela revela o grau de intimidade que nós temos com Deus. Então, eu deixei aqui algumas características que a sua intimidade com Deus revela sobre você aos homens. O que é que revela, o que é de você, que é revelado aos homens, sobre a sua intimidade que você tem com Deus? O pastor conhece, o líder conhece, qualquer um conhece quem tem intimidade com Deus e quem não tem. Quem tem intimidade com Deus, queridos, em primeiro lugar, ele deseja por santidade. Porque quando você encontra com Deus, o que você percebe é um ser santo, puro, que te amou incondicionalmente. Nós sentimos constrangido com o amor de Jesus. A palavra do Senhor diz que o amor de Deus nos constrange, e Ele nos constrange mesmo. E aí está a importância da intimidade, porque quando nós temos intimidade com Ele, cada vez que nós chegamos perto dEle, por mais sujo que nós estivemos, por mais atolado no pecado que nós estivemos, a gente às vezes está com medo, querendo fazer igual Adão, querendo esconder. Mas Deus, Ele apresenta para a gente de uma forma, de um amor tão grande que nos constrange. E então a gente quer buscar essa santidade para aproximar mais de Deus. Então o desejo de uma pessoa que tem intimidade com Deus é cada dia buscar mais santidade. É resistir o inimigo, é falar não para as tentações do mundo, é ter um propósito firme no seu coração em relação à sua vida com Deus, à sua permanência em Deus. A segunda coisa que eu anotei são atitudes de temor a Deus. Eu já falei sobre o temor. A pessoa que tem intimidade com Deus, ele não fica querendo provar para as pessoas quem ele é. Ele sempre quer agradar a Deus. Ele não está nem aí com aparência. Mas ele está com aparência, que eu digo, diante das pessoas. Mas ele está aí com o que ele é diante de Deus. Ele sabe, ele pode estar longe do líder, longe do pastor. Os jovens podem estar longe dos pais. A mulher pode estar longe do esposo, o esposo pode estar longe da esposa, não importa, porque na sua consciência ele sabe que ele tem que prestar conta diante de Deus. E as suas atitudes vão ser pautadas nisso. As suas atitudes vão ser de temor a Deus, independente de onde ele estiver. Sabe, queridos, ele não fica querendo apresentar uma santidade falsa de aparência para as pessoas. Ele quer apresentar isso para Deus, lá no seu secreto, dentro do seu quarto, é onde ele mais chora, é onde ele derrama suas lágrimas, se entrega totalmente ao Senhor, é onde ele sente mais condoído. Às vezes eu estou aqui na frente de vocês e é muito confortável estar aqui falando. Mas quando eu entro para o meu quarto, às vezes eu já entro chorando. Porque muitas das vezes, querido, o Senhor está ali esperando. E nós somos falhos. Nós precisamos da misericórdia e do amor de Deus todo dia. Eu choro, queridos, porque eu, pastora, qualquer um de nós somos seres humanos como qualquer um. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos perfeitos, igual o irmãozinho que converteu hoje, que converteu ontem. Sabe, ele tem suas falhas, nós também temos as nossas. Nós também temos o nosso lado humano, o nosso desejo carnal que bate na nossa porta todo dia. Nós temos que resistir. Às vezes é uma coisa simples, mas é algo que, mesmo que seja lícito, não convém. Quem tem intimidade com Deus sabe que mesmo aquilo que é lícito, mas não convém, ele não faz. Amém? Quem tem intimidade com Deus, querido, procura a obediência. Intimidade está intimamente ligada com a obediência. Eu anotei uma frase, eu li um livro sobre intimidade, é um dos livros mais fortes sobre intimidade que eu já li, da Zoe Lilly, é uma pastora americana. E ela fala assim que a obediência sempre anda de mãos dadas com intimidade, pois quem obedece os mandamentos de Deus verdadeiramente o ama. Essa frase é da pastora Zoe Lilly. O livro dela é A Porta da Casa Vermelha. O livro dela, praticamente quase todo, ela relata uma experiência muito forte que ela tem com Deus. Mas no final, na conclusão do livro, ela fala de uma forma geral sobre intimidade. E eu achei muito interessante essas frases que ela fala. Ela fala assim: não é o ministério ou o chamado que nos define, mas quem somos aos olhos de quem nos chamou e escolheu. Aquele que nos chamou sempre será maior do que o nosso chamado. Amém? Intimidade não é barganha.
Eu não vou ter intimidade com Deus para mim chegar aqui mais ungida, unção, e falar para vocês não, para o meu ministério romper, não. É claro que se eu tenho intimidade com Deus, isso vai ser automático na minha vida. Mas a minha intimidade que eu vou ter com Deus é porque eu vou considerar que aquilo ali é o meu habitat natural. É o meu desejo de estar ali na presença de Deus, é de não querer nada mais além do que a presença de Deus. Eu posso ter todas as outras coisas, mas se eu não tiver a presença de Deus, não me serve. Eu tenho uma frase também do pastor, eu anotei aqui uma frase do pastor Alain Brizotti, que diz que os íntimos, ele escreveu no seu livro, O Privilégio dos Íntimos, é um livro que eu tenho, que eu já li também. Ele diz assim: os íntimos de Deus não suportam a ausência dele. Não suportam, queridos. Moisés, quando foi chamado para poder liderar o povo, tirar o povo do Egito, ele até recusou a princípio. Ele arrumou várias desculpas, ele era gago, não sabia falar, não sei mais o que, várias desculpas. Mas com o passar do tempo, quando Moisés estava conduzindo aquele povo no deserto e ele tinha intimidade com Deus na tenda, a palavra do Senhor diz que Deus conversava com Moisés face a face, como qualquer um com outra pessoa, como qualquer um com seu amigo. Então Moisés tinha tanta intimidade com Deus, tinha tanto relacionamento com Deus, que quando Deus viu a dureza daquele povo, ele chegou em Moisés e falou assim: olha, Moisés, eu não irei com vocês, mas eu vou mandar o meu anjo, ele vai com vocês, ele vai dar todas as bênçãos que vocês precisam, ele vai vencer os amorreus, os filisteus, não sei mais quem, vai vencer tudo, ele vai livrar vocês desses perigos, vai abrir um caminho para vocês, vai introduzir vocês dentro da terra prometida que mana leite e mel, só que eu não irei com vocês. Qual foi a resposta de Moisés? Se a sua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar. Sabe, queridos, Moisés naquele momento, depois de ter intimidade com Deus, ele já sabia que não ficava mais sem a presença de Deus. E é assim, queridos, quando nós temos intimidade com Deus, é ela que nos dá força para a gente sustentar no dia a dia as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Queridos, tudo que vem contra a adversidade na nossa vida, que nós lembramos da presença de Deus, você pensa o seguinte: eu posso estar caindo aos pedaços, mas eu não fico sem a presença de Deus, eu preciso da presença de Deus. Quando o pecado bate na sua porta, você fala: eu não fico sem a presença de Deus, eu não posso pecar, porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então você sabe fazer, as suas atitudes vai revelar o nível, o grau de nível que você tem de intimidade com Deus. Outra coisa que eu anotei é a convicção do seu chamado em Deus, do propósito para a sua vida. Você tem discernimento da voz de Deus quando ela ministra no seu coração. Sabe, queridos, Deus, Ele nos chama, Ele nos liberta. Eu quero fazer algumas perguntas. Para que Deus cura? Para que Deus liberta? Para que Deus sara? Para que Deus restaura? Para que Deus resolve os meus e os seus problemas? A palavra do Senhor diz, lá em 2 Timóteo, deixa eu achar aqui onde eu anotei, 2 Timóteo 3,4, participa comigo como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve, ou em outras traduções diz, se embaraça em negócios dessa vida. Queridos, participar como um bom soldado de Cristo, Deus nos chamou sempre para se posicionar, para fazer parte do exército dele. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, para que eu e você, no fim das contas, possamos participar do exército dele. E sabe, isso tem falado comigo esses dias, por quê? Porque no meio dessas dificuldades, no meio dos problemas que aparecem, parece que a igreja está virando um exército de reserva. Mas Deus não chamou eu e você para um exército de reserva. Ele nos chamou para marchar, para guerrear. O propósito nosso é esse. Sabe, o inimigo, ele quer desmotivar você a acreditar naquilo que você é em Deus. Ah, pastora, mas eu sou muito fraco, você não sabe das minhas limitações. Todos nós somos. Mas um fraco, eu sozinha fraca, e Deus soma a maioria. Você precisa de crer nisso. Quando você, e Deus quer isso, quando você colocar isso na sua mente, na sua consciência, de quem você é em Deus, queridos, você vai lutar, você vai guerrear. Deus quer libertar o seu povo. Hoje Deus quer libertar pessoas para guerrear, para marchar, para acreditar novamente. Tem muitas pessoas que não acreditam mais. Vêm os problemas, vêm as dificuldades, elas se amontoam, elas se entregam.
Queridos, eu tenho passado por luta, eu tenho passado por dificuldade na minha caminhada com Cristo. Quem não passa? Todos nós passamos, mas eu nunca me entreguei. Eu nunca me abati. Eu nunca me molestei. Eu sempre já chorei demais. Já gritei de dor, mas já coloquei diante de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você coloca diante do Senhor, mesmo que você não está dando conta de orar, o Espírito Santo de Deus intercede por você. E quem tem intimidade com Deus se prostra, nem que seja só para chorar. Eu já fiz isso. A gente não dá conta de ir para outro lugar. Eu já cheguei em situação na minha vida que eu falei assim: Senhor, se todos os lugares que eu fosse agora as portas estariam fechadas e a sua também estivesse, eu estaria aqui do lado da sua, porque a sua eu sei que tem velocidade de vir para mim, as outras não tem. Então você tem que ficar ali na presença de Deus. Não adianta a gente sair procurando resolver situações fora da presença de Deus. Nós precisamos de ser igual Moisés. E eu quero dizer para você que você é um soldado que foi chamado para guerrear. Deus ressuscitou, queridos. Hoje, quando o louvor estava falando aqui de ressurreição, eu estava lembrando disso que eu tinha pensado aqui, preparado aqui na minha mensagem. Deus ressuscitou um vale de ossos secos para que eles se tornassem exército. Deus ressuscita pessoas que estão mortas no pecado, pessoas que estão desacreditadas, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão totalmente deprimidas, pessoas que você pensa que não tem jeito para elas mais, para que elas se tornem soldados do seu exército. Foi assim com aqueles homens que seguiram Davi. Eu e você estavam mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos num lamaçal de lama e Deus nos chamou, nos resgatou, para que eu e você pudesse ser soldados, participantes do seu exército. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de um soldado de Deus se levantar. Hoje é noite de ressurreição de muitas áreas da sua vida. Talvez muitas áreas da sua vida já está morta, você não acredita mais, você tem passado por dificuldades. Talvez essa pandemia tenha trazido as consequências, eu não sei, perda na família, talvez financeiramente. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus está aqui para Ele restaurar a sua vida. Para Ele falar para olha, você é soldado do meu exército. É isso que Deus quer da igreja ultimamente. Nós precisamos de nos levantar como um exército que guerreia, que ora, que intercede, que clama. Mas acima de tudo, que vai para a presença de Deus. Que decide não viver sem a presença de Deus. Que reflete a intimidade que você tem com Deus aonde você passa. Sabe, querido, nós precisamos disso. Nós precisamos de refletir aonde a gente passa, essa intimidade que nós temos com Deus. É uma decisão. Quem tem intimidade com Deus, obedece, nós já falamos sobre isso. Procure santidade também, nós já falamos. Eu quero ler uma frase do Luciano Subirá. Ele disse assim que a santidade não é um fim em si mesma, ela é a ponte para a intimidade. Eu achei muito interessante sobre isso. Ela é a ponte para a intimidade. Quando eu e você resistimos ao inimigo, procuramos ficar santo diante de Deus, você está atravessando na ponte para ter intimidade com Ele. Amém, queridos? Hoje eu quero tirar um período de oração com vocês. E eu fiz uma palavra menor porque eu quero tirar um período maior de oração com vocês. Mas antes de tudo, eu quero dar um testemunho. Quem tem intimidade com Deus sabe discernir a voz de Deus. Quem tem intimidade com Deus obedece a voz de Deus. Uma das coisas que tem aprisionado muito o povo de Deus para não deixar eles lutar, guerrear, acreditar no seu chamado é a falta de perdão. E eu quero dar um testemunho muito forte que aconteceu comigo. Eu já contei para a pastora no dia, liguei para a pastora e contei para ele outro dia. E aconteceu comigo, eu vou contar para vocês verem que nós não estamos ilesos. Nós precisamos todos os dias estar buscando a presença de Deus para a gente ter discernimento. No início da pandemia, eu fui colocar um material, a minha nora, meu filho está morando na Europa, lá na Holanda, e a minha nora ganhar nenê no final de junho. E mês de maio, por aí, início de junho, a gente preparou uma caixinha para colocar uns presentinhos para mandar para minha netinha que ia nascer.
A minha cunhada lá de Morro Agudo, ela faz aquelas mantas bordadas, aquela coisa mais linda. E ela fez uma manta bordada, ela fez boneca de pano. E eu comprei um brinquinho de ouro, e a minha filha comprou uma pulseira de ouro, e eu tinha nem noção quanto que custava uma pulseira de ouro. E eu coloquei uns copinhos da Tupperware de criança, e coloquei tudo dentro dessa caixinha para mandar. Queridos, eu não tenho muita experiência com enviar coisas no correio. E eu já tinha mandado internacional para os Estados Unidos, para o Cecílio, já tinha mandado livros para ele, e eu tinha o costume, o hábito de ir naquela agência do correio lá do Plaza Dora, onde eu moro, ali do lado, e o pessoal lá muito solícito para atender a gente. Eles sempre chegavam e faziam a simulação da forma que era mais barata. Eu falava para eles, no econômico, eu permitia usar essas duas formas de mandar, no econômico ou no rápido. Então, eu lembro do dia que ele falou assim, no rápido, Maria de Fátima, tá ficando até mais barato, R$12. Eu falei, então pode ser no rápido. Então, assim, ele fazia para mim. E eu mandava os livros para o Cecílio, mandava documentos, sempre assim. Nunca tinha mandado coisas para fora internacional de outra forma. No início da pandemia, os correios do shopping, porque os shoppings estavam fechados, o correio do shopping estava fechado, eu procurei outra agência do correio. Fui numa agência do correio da T9. Quando eu cheguei lá, a servidora que me atendeu estava muito mal-humorada. E ela falou assim, olha, Maria de Fátima, a gente não faz simulação aqui. As pessoas têm que fazer a simulação em casa. Aí eu falei assim, mas será que vai dar? Aí ela falou, não, o modo econômico vai gastar de 10 a 15 dias e o outro é de 7 a 10 dias. Eu falei assim, mas tem como você... Eu falei, não, eu quero mandar no mais econômico. Ela falou assim, mas não dá muita diferença também não. Eu falei, então manda no rápido. Minha neta já estava quase nascendo. Eu queria que essas coisas chegassem lá antes dela nascer. Eu falei, pode mandar no rápido então. E ela fez, o valor deu muito alto, o valor da taxa. Sempre eu colocava para o Cecílio, dava uns 100 e poucos reais. E ela fez lá, deu quase R$400, 300 e tantos reais. E eu fiquei assim, mas tudo bem. Paguei, saí dali e fui para casa fazer a simulação. E na hora de declarar o valor lá, na hora que ela foi declarar o valor, eu falei, nossa, eu tenho que declarar. Ela, não, é só um valor estimativo. Não precisa de ser real, não. Eu coloquei R$500 na caixinha. Tinha quase 2.000 lá dentro. Mas aí, eu nem... Por nada, né? Fui embora. Quando eu cheguei lá em casa, eu fui chegando para fazer a simulação. Quando eu entrei no computador, que eu fiz a simulação, deu uma diferença muito grande. Deu mais de R$100 de diferença. Eu falei, não, eu vou voltar lá. Estou com o protocolo aqui e vou pedir para alterar. Eu voltei, queridos. Quando eu cheguei lá para alterar, estava um rapaz lá e ela não estava. Ela estava lá dentro, num cômodozinho daqueles assim, só de divisória. E aí o rapaz estava atendendo e chegou um atrás de mim. E ele falou assim, ele viu eu com o papel do correio e falou assim, o que é da senhora mesmo? Eu falei, não, é só porque eu terminei de fazer uma postagem aqui. E eu fiz a simulação em casa, a diferença deu muito alta. Eu pensei que ia dar menor e eu quero trocar para o modo econômico. Aí ela chamou ele lá dentro. Aí ele foi. Aí cochichou lá e ele voltou. Aí ele atendeu, terminou de atender o rapaz e me chamou. Quando ele foi me atender, ele foi lá, buscou minha caixinha para fazer a troca. Ela chegou na porta e falou assim, então você vai fazer isso. Aí ele ficou caladinho, continuou. Aí ela falou assim, você já fez o estorno? Ele falou, fiz. Então pode atender o fulano, pode deixar que eu faça dela. E eu fiquei só observando, né? E ela pegou, e ela foi fazer de novo para mim. Ela fez o trem e não deu quase diferença nenhuma. Tinha o outro modo intermediário, que é o que vai de navio, que demora demais, demora quase mês, e que você não consegue nem rastrear o objeto, eu nem sabia. E ela colocou nesse modo. Eu falei, moça, mas eu fiz em casa. Ela falou assim, é aqui, é o sistema que me dá, tá aqui na tela, é só isso. Aí ela me voltou lá uns 40 e poucos reais. E eu fui embora e fiquei com aquilo tudo bem, né? Não teve outro jeito, fui embora para casa. Queridos, esse trem eu chegava lá e ele foi, quando ele chegou na Holanda, a gente não conseguia rastrear ele. E ele falava assim, que tinha concluído na alfândega e falava assim, o objeto não entregue porque a empresa está fora de expediente. Meu filho falava assim, mãe, aqui tem várias empresas de entregar, mas aqui não tem nada fora do expediente. Aqui não tem nada fechado por causa da pandemia. Vai eu noutra agência, eu falei, nem vou naquela agência. Eu fui noutra agência do correio para eles rastrear para mim. Eles também falaram, não, esse modo que foi colocado aqui não consegue rastrear lá fora não. Isso aqui é o pior modo que existe, porque além de ser caro, ainda é demorado e não consegue rastrear o objeto. Queridos, pensa, eu sou humana. E eu comecei a nutrir um ódio, uma raiva daquela menina que eu queria assim, eu queria revidar, eu queria falar um monte de coisa para ela. E eu fiquei com muita raiva, mas com muita raiva mesmo. Eu falei, gente, mas que sacanagem.
Ah, e melhor, quando ela voltou, que ela falou que não tinha jeito de mudar muita diferença, eu falei, não tá, né? Já que não tem jeito. Ela foi lá dentro pegar o papel que estava impresso, ela deu uma gargalhada, daquelas maquiavélicas, assim, mas que chegava a dobrar. E eu falava, gente do céu, ela estava fazendo isso de propósito, de maldade mesmo. Então eu fiquei muito magoada com aquilo. E aí nada, venceu o prazo, eu procurei no correio, nada. E a gente não conseguia achar esse objeto lá na Holanda. E quando passou uns 15 dias que ele já estava parado lá na Holanda, e eu já estava muito grilada com isso, falei, vai voltar, não tem jeito. O meu filho estava jogando bola com um amigo dele lá na Holanda, e o amigo dele falou assim, eu já trabalhei nessas empresas, eu consigo rastrear, eu consigo achar para você e achar qual empresa que está pelo seu nome. E ele achou e falou assim, olha, ele está parado, ele está saindo de volta para o Brasil, mas ele está parado na esquina da sua casa. E aí o meu filho correu lá, e quando chegou lá ele já tinha saído de volta para o Brasil. E a mulher, ele tentou barrar, e a mulher não deixou, falou, não tem jeito, já foi, já está voltando, não tem jeito mais, agora tem que voltar para o Brasil. Queridos, eu fiquei com muito ódio. Meu filho contou isso para mim à noite, eu fiquei com muita raiva. E eu falava dentro de mim mesma, a raiva que ela fez isso de capricho comigo. Eu não conseguia entender. E eu lembrei, queridos, e às vezes nós seres humanos temos a mania de escutar o desejo, o nosso coração nos engana. E o meu desejo era de caprichar mais daquela servidora. E eu lembrei que eu conhecia o chefão do correio. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive que correr atrás do visto da menina. Então eu tive que entrar lá e conversar com ele, para ele devolver o visto dela. Eu pensei assim, eu vou conversar com ele, eu tenho o WhatsApp dele. Eu vou denunciar essa servidora dele. Então eu estava muito magoada. E aquilo estava assim, eu lembro que eu chorei muito à noite. Eu pensei assim, a hora que vim chegar aqui eu vou ter que rastrear, não deixar aqui no Brasil o rastreio, não vou deixar nem chegar lá. E vou pegar essas coisas de novo para poder enviar. E pensando naquilo, e no outro dia eu levantei de manhã e fui levar meu esposo no serviço. Agora na pandemia eu levando e buscando ele. Queridos, ele está trabalhando lá perto do Golo. Quando eu estava, era 6 horas da manhã, eu estava descendo aquela ladeira, ali que desce para o Barra Goiás, vindo ali do Padre Pelágio. E o Espírito Santo de Deus falou, e foi na hora que eu pensei que eu ia falar para o chefe dela, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, não, você não vai fazer nada. E é aqui que eu quero chegar. A gente chora, mas quando a gente tem intimidade com Deus, a gente discerne a voz de Deus, a gente obedece. Ele falou, não, você não vai fazer nada, libera perdão. Eu falei, quê? Não, isso não é Deus que está falando comigo, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Imagina, uma mulher má daquela, uma bruxa daquela me entender daquele jeito, fazer isso comigo, eu liberar perdão. E Deus se libera perdão. Você não sabe o que ela estava passando naquele dia. Aquela voz, queridos, parecia que era audível. Eu sozinha dentro do meu carro, chorando em lágrimas. E Deus falou para mim, você não sabe o que ela estava passando naquele dia. Libera perdão. Você não vai perder as suas coisas. E mais, você vai comprar uma Bíblia e vai dar de presente para ele. Queridos, eu relutei, mas eu obedeci. E eu falei assim, em primeiro lugar, estava doendo muito. Eu falei assim, tá bom, Senhor, tá bom. A gente tem que achar, né? Dá um jeitinho. Não, tá bom, Deus. Olha eu falar, Deus dá certo. Eu falei, não, Deus, o Senhor tá certo. Esse trem vai fazer eu mais rico nem mais pobre. Se eu perder esse trem, não vai fazer problema para mim, vai fazer falta mesmo. Comecei a lembrar, comecei a passar um filme assim, de tantas dificuldades que eu passei quando eu vim para Goiânia. Eu falava, nossa, eu fui roubada a bolsa, e o Senhor restituiu, e não sei o quê. Não, isso vai fazer falta na minha vida, não. O Senhor está certo, Deus, o Senhor está certo. Olha eu falando para Deus, dando razão para Deus, irmãos. Imagina o nível nosso de fraqueza. Nós precisamos da presença de Deus. Então eu cheguei chorando e eu comecei a liberar perdão sem querer, queridos. O perdão não é sentimento, o perdão é um mandamento. Eu senti de compartilhar isso com a igreja porque tem muitas pessoas que estão amarradas no meio da igreja por falta de liberar perdão. Então eu falei, esse perdão é um mandamento. Então quando você não está sentindo, só que quando você libera, não é só liberar só de palavra, você precisa de sentir bem também depois. O povo fala assim, perdão não é sentimento, ele não é sentimento, mas você tem que ir liberando até você sentir bem. Enquanto você não sentir liberado, você não perdoa. E eu fui liberando perdão, eu não sabia o nome dela, falando que eu perdoava aquela moça lá do correio e tal. E eu falava, Deus, eu perdoo, tudo bem, eu perdoo, tá aí. O dia que esses três chegar, eu vou arrumar e vou mandar de novo, vou fazer um seguro, vou fazer uma coisa mais bem feita, porque meu filho já tinha, ó, na minha cabeça, né?
mãe, você não fez seguro, mãe, tem que fazer assim, assim, assado. E então eu falei, agora eu vou fazer tudo direitinho. E liberei perdão, irmãos. 6 horas da manhã, a hora que eu estava descendo. Cheguei lá em casa, deitei de novo. Dormi de novo, mas um soninho. Aí acordei. Daí, antes de meio-dia, meu filho mandou fotinha da caixinha pra mim. Falou assim, mãe, estava indo de volta para o Brasil e estava no porto. Mais de 40 funcionários lá no porto. E um funcionário viu o nome dele lá. O funcionário não conhece ele fisicamente, pessoalmente. Conheceu o nome dele na embalagem, porque eles compravam as coisas pela internet do enxoval da Ana e sempre descia lá no porto. Então, passou muita mercadoria deles lá. E esse funcionário viu e falou assim, eu conheço esse nome aqui, esse Francisco aqui eu conheço. Vou mandar essa caixa de volta para ele. Queridos, a caixa era quadrada, ela estava redonda, toda amassada. Ela já tinha andado a Holanda inteira, estava toda arrebentada. Estava até rasgada nos cantos já. Quando ele mandou aquela foto para mim, falou, chegou. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Ficou 15 dias parado na esquina da casa dele. Não foi entregue. Eu com raiva, com ódio da mulher. O dia que eu liberei perdão na vida dela, o trem estava vindo embora no porto, mais de 40 funcionários, e eles acharam e devolveram de volta e levaram lá para a casa do meu filho. Chegou lá em todas as coisas, não perdeu nada. Sabe, queridos, às vezes é doído a gente liberar perdão. Às vezes é doído obedecer. Mas se você tem intimidade com Deus, se você tem relacionamento com Deus, queridos, você obedece ainda que doído. Porque você sabe que Deus vai prover. E Deus intervém até mais daquilo que nós estávamos imaginando. Eu liberei perdão. Mas eu estava imaginando que aquela mercadoria ia chegar aqui de volta. E ela foi para lá e acabou de chegar no seu destino. Queridos, eu fui em Campinas e eu comprei uma Bíblia e levei para aquela moça. E quando eu cheguei lá naquele correio, ela não estava. E aí eu lembrei de que Deus falou para mim, você não sabe o que ela estava passando naquele dia. Quando Deus falou isso para mim, eu pensei o quê? Eu pensei que ela estava nervosa, que ela tinha sofrido uma decepção, né? Que ela estava passando algum problema em casa, normal, igual todos nós passamos. E que ela tinha que trabalhar desse jeito. A gente não sai do trabalho, tem dia assim, a gente sai do trabalho carregado, levando problemas de casa, problemas de tudo. Então eu pensei que ela tinha para o trabalho dessa forma. E quando eu cheguei lá, a moça falou assim, não, mãe. Aí eu falei assim, eu não sabia o nome. Eu falei, pelo comprovante. Ela falou, pelo comprovante nós conseguimos saber quem, porque tem o CPF. Tinha 2 dela de folga e tal. E aí eu printei aqui a tela para ler para vocês. E aí eu peguei o comprovante, né? Não vou falar o nome da pessoa por questão de ética, talvez alguém de vocês conhece. E ela pegou e falou assim, ela estava aqui aquele dia passando o trabalho porque ela tinha acabado de ser demitida do trabalho. Eu chorei porque no meio da pandemia as pessoas perdem emprego e a gente às vezes não sabe entender a situação que as pessoas estão passando. Deus sabia o que aquela mulher estava passando, eu não sabia. E eu falei, mas eu quero deixar a Bíblia para ela. Eu deixei a Bíblia. Ela falou, não, pode deixar aqui. A funcionária falou, pode deixar aqui. Eu ligo para ela, buscar a Bíblia. E deixa o seu número do telefone, porque às vezes ela quer passar uma mensagem para você. E eu deixei o número de telefone. Ela tirou a fotinha da Bíblia para mandar para mim. E escreveu assim, boa noite, Maria de Fátima. Fulano de tal, né? Que trabalhava nos Correios. Muito obrigada pelo presente, eu amei. Como Deus tem usado pessoas para falar comigo nesses últimos dias e que Ele ainda me ama e não desistiu de mim. E você foi uma dessas pessoas. Sabe, queridos, eu quis contar isso para vocês, dar esse testemunho, é muito forte. Porque nós, para sermos soldados, para acreditar no chamado que Deus nos chamou, nós precisamos de obedecer, nós precisamos de ter intimidade, nós precisamos de ouvir a voz dele. Se a gente não sabe discernir a voz de Deus, nós vamos querer fazer algo que está no nosso coração, que às vezes nós estamos sendo enganados. É o nosso querer, é o nosso eu, falando mais forte. Mas hoje não é dia disso. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de Deus levantar
soldados para o seu exército, capaz de compreender a voz dele, escutar a voz dele no meio das dificuldades, liberar perdão, porque o perdão, ele impede nós desse entendimento com Deus. Quando nós liberamos perdão, parece que a gente sente uma aura diferente que vem na nossa vida, uma leveza, como se a gente estivesse pairando por aí. Sabe por quê, queridos? Porque você está desprendendo daquilo que está te fazendo mal. Querendo ou não, quando você está magoado com alguma coisa, vira e volta, você estava pensando. Eu estava dirigindo no trânsito, eu estava pensando. Eu estava em casa, eu estava pensando. Tudo que eu ia fazer, eu estava pensando aquilo. E Deus não queria aquilo para a minha vida. Deus queria me libertar daquilo, queria que eu desprendesse daquilo. A pergunta hoje é: o que é que tem te prendido nesses dias? Que tem feito você esquecer o seu chamado, o propósito que Deus tem na sua vida, que tem feito você se baquear, que você não tem levantado mais para marchar, para guerrear, para em oração, jejum, ler a palavra. A palavra do Senhor diz lá em Tiago: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós outros. Achegai-vos a Deus, querido, não é apenas a gente dispor para ler a palavra, para jejuar e para buscar e para orar, não. É mais do que isso. É você conhecer o caráter santo de Deus. É você conhecer a intimidade, conhecer a aliança que Ele quer passar para você. O que Ele quer de você? Nós estamos precisando de chegar nisso. A vida com Cristo, querida, é progressiva. Sempre tem espaço para mais. Nós precisamos de crescer, continuar aperfeiçoando no Senhor. Amém? Fique de pé onde você está. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Lá em Hebreus 6, o Senhor nos exorta para um progresso na fé. Ele fala no verso 9 que nós somos persuadidos a viver coisas melhores em relação à salvação. Em Provérbios 4:18 diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Vida com Cristo é isso. Nós precisamos de ir mais e mais, cada dia mais próximo dele, cada dia mais na presença de Deus, cada dia mais buscando dele, para que eu possa ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos de ser como essa aurora que foi comparada. Você já viu um dia amanhecido? Onde você está escuro ainda, e você começa a ver aquele clarão lá em cima, e de repente ele vai vindo, vai subindo, e o dia vai clareando. É a coisa mais linda. Eu já tive a oportunidade de ver o sol nascer de cima do Morro Agudo, pastor. Pensa. Nossa, que coisa mais linda, tremendo. Você vai vendo esse clarão que vai se chegando. A Bíblia comparou isso à nossa caminhada com Cristo, a nossa vida com Cristo. Eu quero dizer para você que a sua vida com Cristo não é só até onde você chegou hoje. Talvez você está passando muita dificuldade, muitos problemas. Você fala: pastor, eu não tenho mais forças. Mas o clarão está vindo. E você vai continuar. E você vai clarear muito mais. E você vai brilhar onde você passar. Porque você foi chamado para isso. Feche seus olhos. Eu quero que você esqueça tudo que está aqui à sua volta nessa noite. Imagina na sua mente que está só você e Deus lá no seu quarto, lá na sua casa agora. Eu não sei o que é, mas que tem ferido, que tem machucado, que tem prendido você de se tornar esse exército que você foi chamado para ser, esse soldado que você foi chamado para ser. Tudo aquilo que estiver te amarrando na sua vida, que estiver incomodando, que estiver magoado no seu coração, eu quero chamar você nessa noite para liberar perdão. Não tenta colocar a culpa em ninguém. Tenta simplesmente falar: eu não mereço perdão, querido, é algo merecido mesmo. Nós também não merecíamos, nós estávamos atolados nos nossos pecados quando o Senhor Jesus nos perdoou. O Senhor Jesus ordenou que nós perdoássemos uns aos outros, suportássemos uns aos outros. Pai, é ordem, nós precisamos cumprir. O que é que tem magoado você? O que é que tem entristecido você?
que está aí magoando o seu coração, amarrando a sua vida, eu quero convocar você nessa noite para liberar perdão. Assim como Deus fez na minha vida, transformou essa mágoa em evangelização, Ele vai transformar você também para evangelizar as pessoas que têm te ferido, que têm te machucado. Você está aqui para isso.